Estamos dando início ao 6º episódio do programa de educação previdenciária Descomplicando a Previdência, que tem o patrocínio da Abrap e o apoio da Capital Prev, FUCAP e da Agência de Comunicação Plus Interativa. Este episódio traz o tema A Diferença entre os Planos de Previdência. E quem estará conosco nesta conversa é o especialista Silas Devaí Júnior, diretor-presidente da Fundação Viva de Previdência, pós-graduado em Finanças, que possui vasta experiência em instituições financeiras, consultorias, seguradoras, fundos de pensão e membro atuante da Abrap, Associação Brasileira de Previdência Complementar. Quem irá recebê-lo para o bate-papo é o Cota, para quem eu passo a palavra. Seja bem-vindo, Silas. Muito obrigado, Cota. Boa tarde. Prazer estar aqui com você. Muito obrigado já antecipadamente pela oportunidade aí de conversar sobre esse assunto aí tão importante. Aí. Nós que agradecemos, Silas. Silas, quais são os modelos de planos de previdência complementar existentes no Brasil hoje? Muito bom, boa pergunta, Cota. Nós temos hoje no Brasil 2 modelos, né? Um é a previdência fechada, né? Que são aí os fundos de pensão, a qual a Viva, né? E outras fundações fazem parte. E nós temos também as entidades abertas, né? Que são os planos de previdência oferecidos pelas instituições financeiras e ou seja, bancos e seguradoras, né? Então, são esses dois modelos, né? Que são disponíveis hoje para que você possa ter aí um plano de previdência. Silas, você que é um profundo conhecedor do sistema de previdência, fala para a gente, por favor, qual é o perfil das pessoas que contratam planos de previdência complementar ou planos privados de previdência? Boa pergunta também. O perfil das pessoas, né, que procura esses veículos, né, ou esses produtos, para ficar mais fácil o entendimento, né, do público, né, eles têm predominantemente uma preocupação com o seu futuro, né, ou seja, pensando do ponto de vista financeiro, né, são pessoas que têm uma preocupação com o que elas vão ter de rendimento, né? Ou seja, quais vão ser os rendimentos e as receitas que elas vão ter quando elas pararem de trabalhar, né, lá na frente, que sejam, né, receitas suficientes para que elas possam manter o mesmo padrão de vida que elas tinham durante a vida ativa, né? Então, as pessoas que buscam esse tipo de produto, né, são pessoas que têm essa consciência, ou seja, que têm essa preocupação com a vida no futuro, ou seja, como que vai ser, como que elas vão tirar, né, o sustento quando elas pararem de trabalhar, né? Então, é a história da formiga e da cigarra, né? Então, o pessoal que compra, né, ou que contrata um plano de previdência, é a formiga, né? A história da formiga e da cigarra, né? Pô, entendido. E, assim, bem legal esse exemplo que você deu. Silas, hoje existe planos patrocinado por empresas para seus empregados e, como você acabou de falar, existe também os PGBLs e os VGBLs, né? Os planos patrocinados pelas empresas têm as suas vantagens, PGBLs e VGBLs também, tá? Mas, na sua opinião, qual é mais vantajoso? Plano patrocinado ou aquele plano em que a pessoa se dirige a uma instituição financeira, a uma seguradora e adquire o plano, tipo o PGBL ou VGBL? Muito bom isso aí. Muito boa pergunta. Então, Cota, os planos patrocinados por empresas, né? Eles são, assim, sem sombra de dúvida, muito mais vantajosos, né? Muito melhores, né? Do que os planos chamados individuais, aquele que a pessoa tem que ir lá no balcão do banco ou da seguradora para procurar. E por que que eles são, na minha visão, muito mais vantajosos, né? Tem
algumas explicações para isso. A primeira delas é que nos planos oferecidos pelas empresas, né, onde você pode participar sendo colaborador de uma empresa, né, é que, em geral, você tem nesses desenhos, você tem uma contrapartida da empresa, ou seja, traduzindo isso, quando a pessoa contribui com uma parte, a empresa ajuda nessa formação, né, de patrimônio com uma outra parcela, né? Geralmente ela é 1 para 1, é, enfim, cada patrocinadora, né, ou cada empresa tem um desenho um pouquinho diferente, mas em resumo, né, todas elas partem do princípio de que o empregado ele não faz sozinho essa formação de poupança, ou seja, a empresa coloca uma parte da contribuição para ela. Então, assim, só esse detalhe já faz uma diferença gigante. Então, se você tem, por exemplo, um plano que tem a contribuição 1 para 1, né? Então, vamos supor que seja 5% do salário da pessoa mais 5% da empresa. Então, significa que ele tem automaticamente 100% do rendimento, ou seja, 100% de retorno imediato sobre aquilo que ele colocou. Isso aí não existe em produto individual nenhum, né? Então, assim, ter essa ajuda da empresa é uma diferença enorme, né? Só imaginar que, vamos supor que ele tenha lá como alvo para compor o benefício dele, né? Formar R$ 1 milhão. Na empresa, 500 mil vão ser formados com o esforço dele e 500 mil com o esforço da patrocinadora, né? Então, se ele tivesse num PGBL ou num VGBL, ele só teria 500 mil. No caso do fundo de pensão patrocinado, ele tem 1 milhão. Então, assim, é muito fácil mostrar para as pessoas essa diferença e, assim, e para quem tem esse benefício, é um privilégio muito grande poder dispor de um benefício desse tipo, né? Muito legal quando a empresa oferece isso para o seu colaborador, né? Então, muito bacana mesmo. Então, essa é a principal, eu diria, vantagem. E a outra vantagem é que nos fundos patrocinados, né, de fundos de pensão, não existe a finalidade lucrativa também. Então, 100% daquilo que o fundo tem de retorno, ele devolve isso para o cotista. Então, além dele ter a contribuição da patrocinadora, ele vai ter mais retorno sobre o dinheiro que ele investiu e sobre o dinheiro também que a empresa colocou, e o que resulta numa reserva maior, que vai resultar também num benefício maior. Então, eu citaria aí essas duas vantagens aí, mas tem outras, né? Tem o fato dele poder ter isso direto da folha de pagamento, né? Então ele já tem a dedução do imposto ali na hora. Então, assim, dá para listar várias vantagens, né, que existem quando você tem um plano patrocinado, né? Então, pelo que você está falando, Silas, isso pode ser um diferencial na hora da pessoa decidir por emprego. Se ele tem uma empresa que oferece plano para os empregados e outra que não oferece, então, naturalmente, ele poderá, né, definir por essa empresa que oferece plano de previdência, é isso? Exatamente, Cota. Isso é um negócio bem legal que você pontuou, porque às vezes as pessoas, né, quando estão avaliando, né, as opções, às vezes que elas têm, né, de empresa para trabalhar, né, esse é um benefício muito, muito importante, que faz uma diferença grande na vida dela e que tem o efeito financeiro também muito importante, né? Então é muito importante que ela olhe para isso, né? Que ela faça a avaliação dela considerando isso também, ela não esqueça de pôr isso na conta, né? Porque faz uma diferença importante, sim, e em geral é muito mais vantajoso você estar num lugar que tem um plano do que o que não tem, né? Ô, Silas, e no caso do desligamento de uma empresa que oferece plano de previdência e essa pessoa ser admitido em outra empresa que também oferece planos de previdência, ele pode portar os recursos que ele tinha na empresa anterior para essa nova empresa? Boa pergunta, Cota. Então, pode sim,
Então, assim, uma coisa muito legal do sistema, né, de previdência é que se acontecer isso, né, se ele for desligado de uma empresa e for trabalhar em outra que tem um plano de previdência também, ele pode portar os recursos que ele tem do plano anterior para o plano novo, então isso é uma possibilidade, mas se ele quiser, em geral, ele pode até manter o plano dele também ativo na patrocinadora anterior, ou seja, ele pode ter essas duas opções, né? Então ele pode portar para outro lugar onde ele vai continuar acumulando, se essa empresa também tiver um plano de previdência, né? Mas ele também pode deixar o plano ali, né? E pode ter os dois planos. Então eu conheço gente que tem mais de um plano, né? Então se ele trabalhou no lugar que tinha um plano, depois foi para outro, tem gente que preferiu manter na entidade onde estava, né, do que portar, mas ele vai ter essas duas possibilidades aí, que é bem legal. Silas, hoje a gente pode abater aquilo que a gente contribui para o INSS, a gente pode abater lá no imposto de renda. Também a contribuição para planos de previdência complementar pode abater no imposto de renda? Pode também, Cotar. Então, isso é uma outra vantagem bem interessante de previdência, né? Porque ele pode abater até 12% da renda anual dele, né? Então, se ele ganhar 100 mil reais por ano, por exemplo, até 12 mil ele pode colocar no plano e abater isso do imposto de renda. E se ele tem um plano patrocinado, ele tem esse abatimento na hora, né? Ou seja, na fonte ali, na hora que ele faz o desconto da folha para colocar no plano, ele automaticamente já tem esse benefício ali. Ele não precisa esperar a declaração anual para fazer esse ajuste. Então, ele tem isso na veia ali, né, na hora. Então, é um benefício bem importante porque ele deixa de pagar imposto sobre aquilo que ele coloca, né, no plano, limitado a 12%, e aí ele difere esse imposto, ou seja, ele vai pagar só lá na frente, quando ele fizer o resgate e na modalidade tributária que ele escolher. Entendido. Então, com todas essas vantagens, Silas, ainda existe algum empregado de empresas que oferece plano de previdência complementar que não fazem adesão a esses planos? Assim, vamos dizer, surpreendentemente sim, Contato, tem gente que ainda está fora, né, do plano oferecido pela empresa, né? Então, assim, eu tenho dificuldade de entender porque que uma pessoa que tem acesso a um plano não está usando isso, né? Não está se beneficiando disso, né? Porque ela tá perdendo dinheiro, literalmente, né? De várias formas, né? Então, ela perde a contrapartida da empresa, ela perde o benefício fiscal, tributário, aliás, perde o benefício tributário. Então, assim, eu tendo a acreditar que as pessoas que não aderiram é porque não chegou a informação para ela, né? Então, eu acho que se alguém chegar a explicar para ela o que a gente está acabando de conversar aqui, não tem como ela não aderir, né? Porque não existe um investimento mais interessante do que um plano patrocinado por uma empresa, né? Como a gente falou aqui, né? Então, assim, se ele não aderiu é porque ele não entendeu os benefícios, né? A gente está falando aqui de adesão, e quando a gente fala de adesão, a gente está falando de uma coisa espontânea que a pessoa pode fazer a opção, tá? Mas eu queria saber de você, assim, na sua opinião, por que é que as pessoas precisam contratar um plano de previdência complementar ao INSS, ou mesmo um plano de previdência privada? Interessante também. Então, o que acontece, né, Cota, é que a gente tem na nossa, pensando em previdência, né, pensando no que a gente vai receber de renda na aposentadoria, né, a gente tem o sistema geral, né, o que seria a previdência pública, né, que é o INSS. Então, contribuindo para esse sistema, a gente vai ter um nível de benefício, que hoje o teto está ao redor de 7 mil reais, né? Qual que é o grande ponto aí desse racional?
dependendo de quanto a pessoa ganha hoje, 7 mil, né, que é o máximo, e dificilmente alguém chega no máximo, né, porque sempre tem uma conta lá que reduz um pouco isso, mas a pessoa tem que pensar que, dependendo de quanto ela ganha hoje, quanto ela espera ganhar hoje, ou na vida ativa, se esse valor vai ser suficiente para que ela continue tendo o mesmo padrão da ativa. Em geral, a resposta é não, né? Então, a parte que ela precisa complementar desse benefício, que seria a parte do rendimento que será considerar o básico para ela lá na frente, né? Assumindo que ela vai receber isso direitinho, então vamos supor que alguém que ganha 20 mil, ela tem 13 mil de diferença, né? Que ela teria que complementar com o esforço próprio, né? Então, esse é o racional para a pessoa avaliar o quanto que ela precisa, né, complementar de renda, para que ela não tenha uma queda no seu poder de aquisitivo, né, no seu estilo de vida também, né, lá na aposentadoria, né. Então, essas seriam as referências. Ela precisa entender, né, ter muito claro qual que é o rendimento que ela tem hoje, saber que lá na frente ela vai ter esse valor de benefício, né? E outra, uma coisa importante também, a gente sabe que esse benefício ele tem caído ao longo dos anos, né? Então, assim, a gente passou por algumas reformas já da Previdência Oficial e os benefícios sempre são reduzidos, né? Por uma questão aí de orçamento, enfim, né? Que não vale a gente entrar agora aqui, mas esse é um dado da realidade. Então, contar com esse benefício como 100% da sua aposentadoria, ele é bastante complicado se a pessoa tem hoje na ativa um rendimento muito acima desse valor, né? Então, se a pessoa tem essa realidade, ela precisa trabalhar para compor isso, para que ela não tenha uma queda, né? Uma queda brusca, muitas vezes, da sua realidade com uma outra que vem depois do trabalho, né? Muito bom, Silas. Eu até vou acrescentar nessa fala sua aí, se você me permite, né? É Claro. que as pessoas, quanto mais idade tem, também tem mais necessidade de serviço, tem mais necessidade de saúde, né? E medicamentos, planos de saúde, né? E, portanto, concordo contigo, é muito importante ter uma renda complementar ao INSS. Mas aí, Silas, eu te pergunto, né? O INSS, a gente tem a garantia do governo de pagamento desse benefício, né? E Uhum. nos planos de previdência complementar, a gente também tem uma garantia de que a gente irá receber benefício no futuro? Não, isso é bem importante, né? Esse detalhe aí, o pessoal pergunta bastante. Tem também garantia, sim, e assim, o sistema de previdência hoje é um sistema bastante relevante no país. Então, se a gente somar a previdência aberta e a fechada, estamos falando de algo perto de, sei lá, quase 3 trilhões de reais. Então, assim, é um volume muito, muito importante para a economia. Então, isso dá uma ideia, né, para as pessoas da importância que o segmento tem e também isso mostra o quanto que o governo também se aparelha para poder fiscalizar isso, né, dada a relevância disso, porque se tem algum problema num sistema gigante desse, você afeta a economia como um todo, né? Então, existem mecanismos, né, de fiscalização e controle, então tem muitas regras, né, para que a gente tenha a garantia de que esses recursos, né, vão ser aplicados de uma forma adequada, com transparência, com segurança, com governança, então assim tem a Previc que fiscaliza diretamente, né, os fundos de pensão, que seria o equivalente aí para quem não conhece muito bem
a nomenclatura do segmento seria equivalente a uma ANS, aí, por exemplo, né? Então, esse é um órgão que fiscaliza diretamente aí os fundos de pensão, mas além disso a gente tem o Banco Central, tem a CVM, então são vários participantes aí desse processo, né, que acompanham, né, que fiscalizam. Então tem uma legislação também específica, que é a 108 e 109, né, dependendo da modalidade, né, do fundo de pensão, né, se de empresa pública ou privada, e também para seguradores é a mesma coisa, né, que é a 109. Então tem um arcabouço legal, né, tem uma série de regras de como que você tem que controlar isso, né, como que você fiscaliza isso. Então, assim, isso faz com que a gente tenha a garantia de que esses recursos estão sendo bem aplicados, né, com transparência, e que sejam, então, que dê conforto, né, para que a gente tenha aí o nosso benefício pago de acordo com aquilo que é a expectativa, né, no momento da aposentadoria. Muito bom, informações importantes trazidas por você, Silas. A gente está finalizando aqui, mas eu quero deixar aí aberto para você fazer as suas considerações finais desse bate-papo nosso. Obrigado, Cotá. Eu acho que o que eu gostaria de deixar aqui, né, para o pessoal que está ouvindo a gente, de fato, né, a gente tem sempre no nosso radar aqui, a importância disso, né, de como que é importante a gente ter essa preocupação com o futuro, né? Então, assim, eu vejo, às vezes, de pessoas próximas ou na família, gente que não se preocupou com isso e hoje tem problema. Então, assim, é bem comum a gente ter próximo, né, a nós, assim, gente que tem problema com esse tipo de coisa. Então, assim, é muito, muito importante a gente cuidar do nosso futuro, e a Previdência, principalmente a patrocinada e que tem nas entidades fechadas, ela tem vantagens, assim, muito, muito importantes, que a gente não deveria abrir mão disso, né? Então, assim, se você não está num plano, participe. Se você está num plano e não está no máximo possível de contribuição, reveja isso também. Então, assim, vai lá dar uma olhada no plano, vê se você está contribuindo o suficiente, porque vale muito a pena você colocar o máximo possível dentro de um plano de previdência. Quer dizer, só tem vantagem de fazer isso. Então, recomendo aí para quem não está e para quem está, aumentar, acelera mais lá que vale a pena. Agradecemos ao Silas pelas excelentes contribuições ao episódio e também ao nosso patrocinador, a ABRAP, Associação Brasileira de Previdência Complementar, e aos apoiadores, Capital Prev, FUCAP e Agência de Comunicação Plus Interativa. Sugerimos a você que está nos vendo ou ouvindo que acesse nosso site previtaon.com.br e também nossas redes sociais nas plataformas digitais. A temática do nosso próximo episódio discutirá as garantias no recebimento de benefícios previdenciários. Quem conversará com Cota sobre o assunto será Eduardo Lammers, advogado, mestre em Direito, Justiça e Impactos Econômicos. Ele possui MBA em Previdência Complementar, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil e autor de artigos técnicos na área de Previdência Complementar. Te esperamos!